histórias parecem absurdas, mas quando elas vêm de dentro da sua própria família, fica difícil não acreditar. Eu estava no quintal, como a gente tinha mania de passar, vamos passar a noite, mania não, tinha essas questões de fazer essas brincadeiras. Vamos passar a noite em claro. Isso você tinha idade de mais ou menos 11 anos, 10 anos? 10, 11 anos. Colocava as cadeiras e deitava, ficava uma cadeirinha na frente da outra, formava uma cama e ficava ali, comendo besteira e olhando para o céu até amanhecer o dia. Isso no quintal da casa? No quintal. Uma dessas manhãs, já era de manhã, a minha irmã disse que ia pegar não sei o que no quarto da minha mãe. Nessa época, esse quarto não tinha, justamente nesse quarto que eu vi isso, né? Não tinha trinca. A gente usava até uma colher para poder abrir a porta. Daqui a pouco ela vem correndo, dizendo que tinha visto a minha tia, essa que dormia na antessala. Estava ali na porta, só que ela estava escondida, o corpo escondido atrás da porta e só a cabeça dela assim olhando. Acho que a posição, mesmo pessoa viva, dá para assustar, né? De manhã, de madrugada, uma pessoa olhando para você. Só a cabeça. Só a cabeça olhando. Aí eu digo, acho que foi ela mesma. E você se assustou. Mas ela achou aquilo muito estranho, com medo, dizendo que era fantasma, só que dizia que era ela, né? Aí a gente foi lá, abriu essa porta que dá pra área. Eu fui com ela, fomos, ela morrendo de medo, se agarrando comigo. E chegamos lá, ela tava no maior ronco, dormindo com meu tio. Quer dizer, não foi de manhã, a gente perguntou, ela disse que não fez isso. O que eu tenho lembrança foram esses fatos, só que talvez tenha surgido outros e eu não tenho lembrança. Interessante isso. Por que eu acho? Porque eu não conseguia dormir mais à noite ao ponto de o povo esperar para eu dormir, para eles depois dormirem, porque eu vivia atormentada, né, com essas coisas. Com 12 anos, nos mudamos e meu tio ficou nessa. Quando a gente se mudou, ainda lembro muito bem que minha mãe começou a orar na casa todinha, para você ver que o negócio era sério. Pra eu não ver mais nada, só que eu vi. Um dos fatos assim que eu vi lá, eu estava dormindo. Quando foi umas 10 para as 2 da manhã, a gente tínhamos 2 cachorros que ficavam na área. E eu acordei já com aquele barulho dos cachorros latindo. E um cachorro, eu via que tinha um cachorro grande latindo, aquela briga alvoroçada de cachorro. Aí eu pensei assim, que era um cachorro da rua, brigando com ele no portão da frente, era um portão de grade de ferro. Então você via a rua, se você chegasse na garagem, na porta da garagem, você via a extensão da rua todinha, porque era aqueles portão de ferro, de grade, que tem aquelas setinhas em cima. E a porta da sala, ela era daqueles vitrais, assim, aquelas janelinhas que abrem assim, toda de vidro. Aí eu vi aquele barulho, aquela latonia de cachorro. Aí eu mandava os cachorros lá de casa parar e nada. Aí eu resolvi me levantar. Mas era de noite, no caso? Era umas 10 para as 2 da manhã. Aí eu fui até a sala e abri a janelinha da porta que dava para a sala, para a garagem. Quando eu abro, era um casal de cachorro. A cadela estava sentada na cadeira e cansada. E o nosso cachorro, ele marcava a carreira. Chegava perto onde eu estava ali atrás da porta, porta fechada, é claro, só abria a janela. E voava para cima do cachorro. Agora onde está o cachorro? Dentro de casa. O cachorro estava depois da garagem, na subida do carro. E ele estava de lado, olhando para casa do vizinho. E creio que era noite de lua, porque estava tudo bem iluminado. E esse cachorro ficava olhando lá parado e não virava nem o focinho por causa do meu cachorro, que ficava naquela correria, né? Avançando em cima dele, depois voltava e marcava a carreira, chegava nele, latia e avançava. E ele lá, olhando para o muro do vizinho, parado, estático lá. Aí eu fechei a janela e achei estranho aquilo ali. Eu fui chamar meu pai. Quando meu pai veio, todo assustado, quando chegou lá, não tinha nada. Sempre dizendo que eu tava sonhando. Quando foi no outro dia, no mesmo horário, acontece a mesma coisa, só que dessa vez ela comia de cachorro. E um cachorro com latido de cachorro grande, né? Aí eu chamo o meu irmão para fazer a prova dos 9. Não, agora eu não vou só. Vou levar meu irmão para depois não estarem dizendo que eu estava dormindo, né? Quando ele chega lá, eu nem tive coragem de abrir, porque eu sabia que não era coisa normal. Porque não tinha como o cachorro pular o portão e o cachorro dentro de casa. Eu até pensei assim, meu Deus, esqueceram, não viram o cachorro entrar, deixaram o cachorro dos outros dentro de casa. Porque era nítido, você via ele normal. Cachorro normal. Mas era maior do que os seus? Maior, e era um cachorro até bonito, parecia um labrador magro. Esse cachorro, se você olhasse, você não tinha medo dele, não era nada de anormal. Só que depois eu percebi que não era normal e sim sobrenatural, porque a gente chegou lá, não tinha cachorro nenhum, né? Na primeira vez, no caso?
Na primeira vez não tinha, não dava tempo. Mesmo que ele fosse um portão baixo, não dava tempo para ele pular. E outra, era um portão muito alto, tinha que escalar aquilo ali e saber fazer. Tinha a grade em cima, era toda com aquela setinha pontiaguda. Aí, por isso que eu não quis nem olhar. E já foi meu irmão que olhou. Ele que conta essa história direito, que eu tenho a lembrança. Ele disse que tinha algo em cima do muro. E ele dizia até que se lambia que nem um gato, só que era um cachorro. E quando ele avistou que ele estava olhando, o que foi que ele fez? Esse animal, né? Ele se escondeu, que tinha é como um dente assim da parede, que dava pra ele se esconder assim. E ele estava em cima do muro da casa do vizinho. A gente ficou procurando os nossos cachorros e a gente não achava. A gente ia pra garagem, cadê o cachorro? Aí a gente ia pra área, cadê os cachorros? E eu chamando meu irmão, a gente tá vendo? Tô vendo não o cachorro. Eu digo, será que quando a gente vai pra garagem eles vão pra área? Quando a gente vai pra área eles vão pra garagem? Aí depois, num certo momento, quando a gente viu, a gente já viu o nosso só um cachorro assim, nessa situação. Porque a cadela tava sentada depois na cadeira e cansada. Que nem no primeiro dia. Sim, que nem no primeiro dia. E ele de lado, esse cachorro nosso, de lado, assim, com o órgão sexual todo assim, de fora, quase arrastando no chão, parecia um cavalo mesmo. E ele em pé, e ele com a cabeça baixa, encostado no muro, justamente assim, ele encostado. Quando o bicho tava. Sim, e com o focinho virado pra rua, né? Só que ele assim, de lado. E a gente chamava ele não se movia. E a gente chamando, o cachorro era Fry, e ele lá. Aí foi quando a gente endoidou e a gente não viu mais nada desse negócio. Quando a gente viu aquilo, aí a gente chamou meu pai lá vem com a espingarda velha, lá vem todo assustado pra ver o que resolver. E aí ele não queria nem que a gente chegasse lá. Foi quando o cachorro voltou assim, e a gente tentando ver se tinha alguma coisa arriscada na parede, de o bicho ter subido na parede, que meu irmão conta que tinha algo em cima do muro. Aí todo mundo resolveu agora, que acreditaram, né? Vamos fazer um acampamento na sala e dormir até essa hora. Só que depois disso não apareceu mais nada. Desapareceu mesmo. Você acredita que espíritos podem copiar características físicas de pessoas vivas? Ou quem sabe animais podem ser utilizados por algo sobrenatural? Comentem aqui, e se tiver histórias assim, é só mandar e elas podem virar o próximo vídeo.